Boa noite, gente. Hoje trago a vocês um fato real que aconteceu na década de 60. Em meados dos anos 60, minha avó e eu morávamos em uma colônia de trabalhadores na cidade de Pernambuco. Nessa colônia havia muitas famílias. Eles todas as noites costumavam fazer uma fogueira e bater um papo ao redor dela. O administrador dessa usina era um homem estranho, sempre calado e nunca ficava com eles ao redor da fogueira. Sempre ia para casa por volta das 20 horas. Morava só. Chegou a época da quaresma. As coisas estranhas começaram a acontecer. Animais mortos, pegadas enormes, correria e uivos. Todos da usina estavam assustados. Minha avó dizia ser curandeira e ter dons. Ela não tinha medo de nada, diferente da minha mãe, que tinha 14 anos e se tremia só de ouvir falar em lobisomem. Pois bem, minha avó chamou o compadre dela para ficarem de tocaia, para surpreender o bicho. E assim fizeram. Ela, o compadre e minha mãe ficaram escondidos no escuro de sua casinha, com a porta entreaberta. Por volta de 2 da madrugada, o bicho apareceu, correndo, uivando e atacando os animais. Minha avó já desconfiava do administrador. Ela sentia algo ruim nele. Quando o bicho passou correndo em frente da casa, minha avó gritou: "Seu Severino Ramos!" Era o nome do administrador. Na hora o bicho parou, ficou em pé e olhando para todo lugar para saber de onde o grito tinha vindo. Logo em seguida, correu para a mata. Minha mãe, ao ver aquela cena, ficou paralisada, horrorizada, em estado de choque. Segundo ela, era uma mistura de cachorro, porco e homem seco, alto, poucos pelos e fedia. Ninguém mais dormiu naquela noite. No dia seguinte, logo cedo, alguém bateu na porta. Minha avó atendeu. Era o administrador. Ele disse a ela: "Bom dia, dona Diana. Essa noite ninguém dormiu, né? A senhora é muito esperta. Arrume suas coisas e vá embora antes que anoiteça." Novamente, minha avó arrumou tudo que tinha e imediatamente foi embora da usina. Esse caso foi o primeiro gatilho para minha mãe, que hoje vive amedrontada. Hoje ela tem medo até de ficar sozinha. Esse foi o relato de hoje. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Hoje trago a vocês um fato real que aconteceu na década de 60. Em meados dos anos 60, minha avó e eu morávamos em uma colônia de trabalhadores na cidade de Pernambuco. Nessa colônia havia muitas famílias. Eles todas as noites costumavam fazer uma fogueira e bater um papo ao redor dela. O administrador dessa usina era um homem estranho, sempre calado e nunca ficava com eles ao redor da fogueira. Sempre ia para casa por volta das 20 horas. Morava só. Chegou a época da quaresma. As coisas estranhas começaram a acontecer. Animais mortos, pegadas enormes, correria e uivos. Todos da usina estavam assustados. Minha avó dizia ser curandeira e ter dons. Ela não tinha medo de nada, diferente da minha mãe, que tinha 14 anos e se tremia só de ouvir falar em lobisomem. Pois bem,
Minha avó chamou o compadre dela para ficarem de tocaia, para surpreender o bicho. E assim fizeram. Ela, o compadre e minha mãe ficaram escondidos no escuro de sua casinha, com a porta entreaberta. Por volta de 2 da madrugada, o bicho apareceu, correndo, uivando e atacando os animais. Minha avó já desconfiava do administrador. Ela sentia algo ruim nele. Quando o bicho passou correndo em frente da casa, minha avó gritou: "Seu Severino Ramos!" Era o nome do administrador. Na hora o bicho parou, ficou em pé e olhando para todo lugar para saber de onde o grito tinha vindo. Logo em seguida, correu para a mata. Minha mãe, ao ver aquela cena, ficou paralisada, horrorizada, em estado de choque. Segundo ela, era uma mistura de cachorro, porco e homem seco, alto, poucos pelos e fedia. Ninguém mais dormiu naquela noite. No dia seguinte, logo cedo, alguém bateu na porta. Minha avó atendeu. Era o administrador. Ele disse a ela: "Bom dia, dona Diana. Essa noite ninguém dormiu, né? A senhora é muito esperta. Arrume suas coisas e vá embora antes que anoiteça." Novamente. Minha avó arrumou tudo que tinha e imediatamente foi embora da usina. Esse caso foi o primeiro gatilho para minha mãe, que hoje vive amedrontada. Hoje ela tem medo até de ficar sozinha. Esse foi o relato de hoje. Boa noite, gente.